Espera aí. Começou. Tá. Bom, boa noite a todos. Acho que todos aqui praticamente eu conheço, né? São nossos alunos. É um prazer estar falando com vocês. É muito bom estar vendo e estar presenciando o início de um ciclo de palestras, né? Isso tem se tornado uma praxe nesse departamento e principalmente nesses momentos de pandemia. Eu desejo sucesso a vocês, eu espero que aproveitem bastante essa palestra e todas as outras que virão. Não é fácil construir isso, né, Paulo? Não é um trabalho muito fácil, não é conseguir horário, mesmo na pandemia, de pessoas tão importantes como o Lauro, como os outros engenheiros e outros administradores por aí, nunca é fácil na nossa área, mas a gente esforça para trazer o melhor para vocês. Desculpe pelo problema na transmissão do YouTube, isso acontece, né? Infelizmente. Vão tentar melhorar, mesmo porque nós temos outros aí pela frente. Vamos tentar descobrir o que aconteceu, mas é um problema de atualização dos dois softwares que a gente usa. Tá? Vamos fazer um esforço aqui para corrigir para a próxima e ajustar tudo que vem por aí. Gente, muito obrigado. Obrigado ao Paulo Monteiro, professor nosso, por ter feito e ter encarado esse desafio de trazer as pessoas tão bacanas para falar para vocês. Obrigado ao Lauro Valdívia Neto por estar aqui com a gente. Obrigado aí pela disponibilidade. Para a gente é um prazer recebê-lo aqui no curso de Engenharia de Transporte, no Departamento de Engenharia de Transporte do Cefet-MG. E esperemos encontrar com você outras vezes, que você possa nos falar e nos dar o prazer da sua presença em outros momentos. Vamos ver se da próxima vez presencialmente, né, Paulo? A gente poder também conversar de perto, né? Tá bom? Tomara. Gente, boa noite. Vou voltar para minha aula ali. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço a todos. Lauro, obrigado. Um abraço. Um abraço, Renato. Tchau, tchau. Gente, boa noite, Renato. Boa noite. Queria fazer uma breve apresentação do Lauro Valdívia Neto. Ele é um especialista em transporte, formado pela Faculdade de Engenharia, São Paulo, mestre em administração de empresas, é assessor técnico da NTC na área de logística, transporte de carga, membro da junta da JARI, da NTT, e membro do Conselho Estadual para Diminuição de Acidentes de Trânsito de São Paulo. É uma pessoa muito qualificada. Quero aproveitar e nas pessoas do Renato e do Medrado, do Setseng, agradecer a ponte que foi feita. Eu não conhecia o engenheiro Lauro. E agradecer mais uma vez o pronto atendimento ao nosso convite, para nos brindar com a sua experiência técnica, prática, profissional para os alunos do nosso curso de graduação e de técnico de trânsito do Cefet. Ô, Lauro, é com você. Ao final, espero que os alunos participem, que interajam. Qualquer coisa, mandem no chat que eu vou monitorar as questões também pelo chat, tá bom? Palavra com você agora, Lauro. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer também que eu sou engenheiro, me formei pela primeira turma de Engenharia de Transporte, aqui na FEM em São Bernardo do Campo. E preparei essa apresentação aqui para vocês. Eu sou especialista em precificação, tanto na área de carga quanto de passageiro. O que a gente vai falar aqui especificamente é da área de carga, onde atualmente eu atuo mais, né, porque como eu assessoro a NTC é a Associação Nacional de Transportadores de Carga, então a demanda maior vem da carga, mas já atuei bastante na área de passageiro também. Então, eu vou fazer essa apresentação para vocês. Ela fiz da forma mais didática possível, para quem não é da área, para poder entender um pouco da atividade de transporte de carga. Tá? Eu vou subir aqui a apresentação. Então, eu fiz uma pequena introdução aqui da estrutura de transporte que a gente tem aqui no Brasil, alguma coisa comparada com o que existe lá fora. Vou falar rapidamente da regulamentação que a gente tem no transporte rodoviário de carga, pelo menos das principais leis e resoluções que regulamentam a atividade de transporte, e aí vou falar, sim, sobre a parte de precificação. Tá? O transporte de carga
aparentemente é uma coisa simples, mas ela é bastante complexa. E por conta dessa complexidade, o sistema tarifário, a gente tem aí vários componentes tarifários. Então, cobrar transporte parece uma coisa simples, mas não é, por conta da complexidade da atividade de transporte. Tá? Então, o transporte de carga, ele tem que atender ou chegar em todos os pontos do Brasil, né? Então, a gente tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, não é pouco, né? É um continente, e dentro desses 8 milhões e meio, a gente tem uma população aí de coisa de 210 milhões de pessoas, e você vê que as distâncias aqui no Brasil são grandes, né? Então, a gente tem de norte a sul, leste a oeste, quer dizer, coisa de mais de 4 mil quilômetros aí a serem percorridos. São 5.570 municípios que devem ser atendidos, e ainda dentro desses municípios tem as casas, as lojas, os estabelecimentos que também a carga tem que chegar, né? A infraestrutura que a gente tem não é, assim, das melhores, né? Diria que é bem das piores, mas a gente tem aí 1.700.000 quilômetros de rodovias, é um número até bom, estaria em quarto lugar, em torno de quarto lugar aí, em comparação com o mundo, mas, infelizmente, essa quantidade de rodovia não se traduz em qualidade, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente também tem 56 mil quilômetros de extensão de hidrovia, dos quais 21 mil, pouco menos da metade, são navegáveis, né? O que coloca a gente em terceiro lugar aí no mundo em extensão de hidrovia. Com relação à ferrovia, a coisa está melhorando, o governo vem investindo bastante, mas a gente aí tem coisa de 30 mil quilômetros aí de ferrovia. Já chegamos a ter 34 mil, né? Então, em vez de evoluir, a gente regrediu, né? Diminuiu ao invés de ter aumentado. Vamos esperar agora que com essas novas obras a gente realmente alcance números melhores. A matriz de transporte do Brasil tem essa configuração. Na verdade, isso aqui é uma estimativa, porque ninguém sabe exatamente qual o tamanho do transporte rodoviário de carga. Então, se você não sabe exatamente qual o tamanho do transporte rodoviário de carga, fica difícil. Mas a estimativa mostra que o transporte rodoviário de carga representa 60%, em torno de 60% da carga transportada aqui no Brasil. Com relação ao transporte rodoviário, como eu falei, a gente tem 1.700.000 quilômetros de estradas, das quais 220 mil, mais ou menos, são pavimentadas, ou seja, a gente tem 13% aí, mais ou menos, de estradas pavimentadas. Se você pegar qualquer país europeu lá, França, Inglaterra, lá eles têm 100% de rodovias pavimentadas. Estados Unidos tem o dobro disso, são 3 milhões e meio de quilômetros de rodovias, e 80% é pavimentado. Então, a gente está muito longe desse número, né? E o que é pior, dessas rodovias pavimentadas, a qualidade não é boa. Então, a gente tem metade dessas rodovias pavimentadas, coisa de 50%, estão em estado bom ou ótimo, né? Ou seja, dos 1.700.000 que a gente tem de rodovias, só 6,5% estão em condições de se dizer que elas estão em estado bom ou ótimo, né? É muito pouco. A gente fica atrás aí de países como Chile, Uruguai, a própria Argentina, né? Então, o Brasil tem muito a caminhar nessa questão. Na verdade, a gente não tem nem rodovia, nem ferrovia, nem hidrovia, a gente não tem quase nada. Tem muita coisa a ser feita aqui nesse país. Falando da frota, porque a gente tem hoje 2.200.000 caminhões, isso da frota comercial, daquela que é posta para trabalhar, né? Mas a gente tem aí coisa de 1 milhão de veículos também, que é de embarcador, ou seja, que o próprio fabricante, né, tem a sua frota para transportar o seu produto. Então, a gente tem coisa de 3,5 milhões aí de caminhões aqui no Brasil. Aí tem uma divisão lá, que é o transportador autônomo, aquele que tem 1 ou 2 caminhões, e o transportador empresa, né? E as cooperativas. Então, a NTT
a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela divide aí o setor nessas 3 categorias: transporte autônomo de carga, empresa de transporte de carga e cooperativa de transporte de carga, né? Ela está para incluir aqui também, dentro do seu cadastro, as empresas embarcadoras, aquelas que têm frota própria, tá? Mas, por enquanto, a gente só tem essas 3. A gente tem, hoje, em torno de 160 mil, isso aí varia, né? Tem 150 e 160 mil empresas de transporte cadastradas na NTT. Eu não acredito que a gente tenha tudo isso de empresa. Na minha opinião, a gente deve ter entre 40 mil e 50 mil empresas de transporte. O cadastro da NTT é muito falho, então a gente tem muito autônomo lá que ela coloca como empresa de transporte, mas o que a gente tem de número oficial é esse, coisa de 150 a 160 mil empresas de transporte. 70% dessa frota está em 5 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina, e os outros 30% estão nos outros estados. Tá? O transporte hoje representa, isso aí é mais ou menos histórico, coisa de 6% do PIB, mas, como eu falei, isso aí é um número estimado, porque a gente não sabe exatamente o tamanho do transporte de carga, rodoviária de carga, aí esses números ficam meio prejudicados, né? Mas em torno aí de 6% do PIB. Né? Como eu falei, da regulamentação, a gente tem a Lei 11.442, que disciplina a atividade de transporte rodoviário de carga aqui no Brasil. Depois, mais recentemente, a gente tem a Lei 13.103, que fala da jornada de trabalho do motorista, tanto do motorista empregado quanto do motorista autônomo. Então, essa lei ela fez inserções tanto na CLT quanto no CTB, para pegar as 2 categorias, o autônomo e o motorista empregado. Então, para poder pegar os 2, ela teve que alterar tanto a CLT quanto o Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem várias resoluções lá do CONTRAN, né, mas as principais são a resolução 210, 211 e a 258, a mais geral. Aqui diz qual tipo de veículo pode rodar, quais as configurações, o peso que ele pode carregar, as dimensões que esses veículos podem ter. Então, nessas 3 aí você tem tudo isso. Depois tem outras que regulamentam outros segmentos, né? Transporte de bobina, transporte de, no caso de vocês aí, de pedras, né? Mármore, granito. Então, tem algumas específicas também. Cegonheiro, tem várias resoluções que tratam desses outros transportes. Mas, vamos dizer, a mais geral são essas 3, 210, 211 e a 258. E, recentemente, pós paralisação dos caminhoneiros autônomos, surgiu a Lei 13.703, que trata do piso mínimo de transporte, né? Então, em função da última paralisação dos motoristas autônomos, surgiu essa lei aí, inclusive foi compromisso do governo, né? A lei está em discussão, né, ou tá lá no Supremo, para o Supremo decidir se ela é ou não constitucional, né? Mas ela traz uma tabela de piso mínimo, né? Então, quanto que você poderia pagar no mínimo na hora que você contrata um transporte, quanto que você deveria pagar no mínimo, como se fosse um salário mínimo, só que aqui é piso mínimo de frete, né? A última resolução, quem ficou a cargo de produzir essa tabela foi a NTT, e ela soltou aí, a última resolução que ela soltou, atualizando essa tabela, foi a 5899, que ela soltou do dia 16 de julho passado, né? Ela tem que atualizar a tabela 2 vezes por ano, em janeiro e julho. Então, em julho, ela atualizou essa tabela pela última vez, essa resolução, 5899. Falando, então, sobre o assunto principal aí da nossa palestra, que é o frete e o preço, o sistema de cobrança da atividade de transporte de carga, né? Só falando um pouquinho sobre preço, né? O que é o preço, né? Então, existem várias definições, eu costumo usar bastante essa daqui, que eu acho que atende bem aí aos conceitos que a gente quer passar. Então, essa definição diz que o preço é um valor de troca, é importante entender isso. Esse valor de troca é um valor intangível, porque ele é dado pelo mercado, é dado pela necessidade de quem está comprando e de quem está vendendo, né? Então, depende do momento e da necessidade desses 2 entes aí, quem está comprando e quem está vendendo, o valor pode subir ou pode descer, tá?
Esse valor pode ser de um bem físico ou um serviço. No caso do transporte rodoviário de carga, é uma prestação de serviço. E a prestação de serviço, ela difere sobre alguns aspectos do bem físico, né? Vou citar 2 deles, sendo que um nos interessa bastante, né? Uma diferença do serviço para o bem físico é qual? Que, no caso do bem físico, você pode experimentar antes de adquirir, né? Então, você vai comprar uma roupa, ou vai comprar um carro, você vai na loja e pode experimentar e ver se você gostou, se gosta da cor, se ele cai bem no teu corpo, sei lá. Se você gostou, você compra. Se não gostou, você não compra. No serviço, não é bem assim, né? Então, você contrata, por exemplo, um motorista, um pedreiro para fazer um serviço, e primeiro você contrata, e depois que ele terminar o serviço, é que você vai ver se aquilo que você contratou era exatamente aquilo que você queria ou não, né? Então, essa é uma diferença. A outra diferença é que, no caso do serviço, você não tem uma coisa que é muito importante, que é o quê? O estoque. Você não tem a possibilidade de estocar, né? Então, no bem físico, a indústria, o comércio, a indústria pode produzir, se ela vendeu ou não vendeu, se ela não vendeu, a produção dela vai para o estoque e ela pode vender amanhã ou depois da manhã. A mesma coisa acontece com a loja. No caso do serviço, não existe isso, né? Pensando no transporte de carga, você tem lá um caminhão que, se ele ficou parado um dia, a capacidade, aquilo que ele deixou de transportar, ele não vai para o estoque e você pode usar amanhã ou depois da manhã. Simplesmente você perde. Por quê? Porque no serviço a gente vende basicamente tempo, e tempo não se estoca, né? E esse é um problema. Por quê? Porque esse caminhão que ficou parado, esse dia desse caminhão parado, tem um custo. E esse custo vai ter que ser pago pelo dia que ele trabalha. Ou seja, quanto mais tempo parado ele fica, mais caro fica o dia que ele trabalha, né? Isso é importante para entender o preço de transporte, né? O preço de transporte envolve isso, tempo, né? E quanto menos tempo a gente tem, mais caro fica o serviço. Bom, tudo isso num sistema monetário que envolve dinheiro, o dinheiro dá valor para isso. Então, aquele valor de troca que a princípio é intangível, o dinheiro consegue dar número, né? E a gente consegue saber se o serviço e o produto está sendo valorizado ou está menos valorizado, né? Bom, e qual que é o papel do preço? O preço, ele é um dos componentes da receita, né? Então, a receita de uma empresa, ela é resultado do quê? Do preço que ela cobra pelo produto ou serviço dela, vezes a quantidade que ela vende, né? Então, o preço, ele é importante, mas ele não é único, ele depende da quantidade. Você pode ter o melhor preço do mundo. Se você não conseguir vender para ninguém, não vai ter receita, tá? Também não adianta você vender muita coisa se o preço estiver errado ou estiver muito baixo. Por quê? Porque você não vai conseguir gerar receita suficiente para pagar os custos e sobrar alguma coisa. E esse é o objetivo da empresa. Ela tem que gerar receita suficiente para pagar os custos e que sobre alguma coisa, ou seja, que tenha lucro, né? Um lucro que é necessário para toda empresa. No médio e longo prazo, o lucro é essencial para a empresa, mesmo que não seja lá para entregar para o acionista, para o dono da empresa, ela tem que entregar para o dono da empresa também, mas também o lucro é necessário para quê? Para que a empresa possa fazer os investimentos, né? Então, é do lucro que a empresa faz investimento. Você não pode imaginar que ela vai pegar o dinheiro do custo e fazer investimento, porque senão vai faltar, em algum momento vai faltar dinheiro para o custo. Então, o dinheiro, vamos dizer, o correto é pegar dinheiro do lucro e fazer os investimentos. É evidente que você tem aí outras opções aí para fazer investimento, tem alavancagem econômica, operacional, mas não vem ao caso, né? O ideal é que a empresa use o lucro para fazer os investimentos. Mesmo que ela pegue dinheiro emprestado, esse dinheiro que ela pegou emprestado para fazer investimento vai ter que ser pago, e o dinheiro que vai ser usado para pagar o empréstimo vai ter que sair do lucro, né? Não dá para sair do custo, né? Porque senão vai faltar. Bom, e o que a gente precifica no serviço de transporte? Uma coisa simples, é pegar a carga na origem, levar essa carga até o destino, e lá no destino entregar a carga, né? Então, essa é o serviço de transporte. Aparentemente, é uma coisa bastante simples. Pega a carga aqui e entrega ali, né? Não é muito simples. Vocês vão ver que não é tão simples assim. Bom, qual é a função do preço, então? É cobrir todos esses custos, né? O custo de coletar, transportar e entregar essa carga, né? Então, a primeira função do preço ou do frete é cobrir o custo da atividade de transporte, né? De coletar, transportar e entregar.
garantir que esse preço dê lucro para a empresa, mas a gente tem uma outra coisa que o preço tem que cobrir, né? Não basta cobrir só esses custos operacionais e resultar em lucro. O preço também cobre os riscos, né? A atividade de transporte, por lei, o transportador ele é responsável pela carga do momento que ele recebe a carga até o momento que ele entrega a carga. Durante esse período entre coleta e entrega, durante esse período que o transportador fica com a carga, a lei diz que ele é responsável por tudo aquilo que vier acontecer com a carga, com exceção de roubo ou furto, tá? Então, resumidamente é isso. Tudo aquilo que vier acontecer com a carga, do momento que ele retira até o momento que ele entrega, é responsabilidade do transportador, tá? Ou seja, se o caminhão tombar e a carga se perder, ele tem que indenizar o dono da carga, tá? Então, ele tem que pagar o valor da carga para o dono da carga. Isso é risco, porque toda vez que ele retira a carga no cliente, ele está assumindo esse risco. E risco está associado a custo, né? Então, esse custo do risco também vai ter que ser coberto pelo preço cobrado ou frete cobrado, tá? Então, a gente tem o primeiro componente tarifário da atividade de transporte de carga, que a gente chama de frete e peso. O frete e peso, a função do frete e peso é cobrir os custos operacionais da empresa. Então, todo o custo da operação é coberto pelo frete e peso. Por isso que nas tabelas de frete, o frete e peso é cobrado por distância, né? Então, é transporte, que envolve distância. Então, o frete e peso, a tabela de frete e peso, é uma tabela por distância. Quanto maior a distância, maior o frete e peso. Atrelado ao frete e peso, a gente tem a taxa de despacho, que é cobrada pelas empresas de carga fracionada, né? Depois eu vou mostrar um esqueminha de carga fracionada. Por quê? Porque a empresa de carga fracionada, ela tem duas operações aí adicionais a uma carga fechada, né? Carga fechada é aquela que você vai lá, carrega o caminhão nas dependências do cliente, lota o caminhão, né? E vai entregar essa carga onde o embarcador pediu, né? Mas o caminhão sai das dependências do cliente, lotado, e entrega essa carga no destino lá que o cliente pediu, nas dependências do cliente do cliente. Então, essa é a carga fechada. Na carga fracionada tem uma operação, por quê? A mais, que é a coleta. Então, a gente tem aqui uma operação de coleta. Então, na carga fracionada você tem lá um caminhãozinho que coleta, por exemplo, na cidade de São Paulo. Essa carga coletada é levada para um terminal, onde a carga é separada. Então, toda a carga que foi coletada em São Paulo vai separar a carga que vai para Belo Horizonte, a carga que vai para o Rio de Janeiro, a carga que vai para Curitiba. Então, nesse terminal é feita essa separação. A carga que vai para Belo Horizonte vai no caminhão que vai para Belo Horizonte, né? Chegando em Belo Horizonte, esse caminhão tem que ter um local para ele fazer o quê? Entregar a carga e fazer a distribuição nos caminhãozinhos que vão fazer toda a entrega, né? Porque Belo Horizonte, assim como São Paulo, uma cidade grande, você não imagina que um caminhão só vai conseguir distribuir. Então, você vai precisar de uma frota de caminhões menores que fazem a distribuição na cidade de Belo Horizonte, ou na grande Belo Horizonte, né? Então, na operação de carga fracionada, você tem a operação de coleta e entrega, além de ter os terminais de origem e destino, coisa que não precisa na carga lotação, né? Como eu disse, na carga lotação, você usa as dependências do cliente, tanto de origem quanto de destino. Então, a empresa de carga lotação não precisa ter terminal e nem ter caminhãozinho de coleta e de entrega, né? Então, esse custo todo é coberto pelo frete, peso, né? Ou pela taxa de despacho. A taxa de despacho cobre a operação de coleta e entrega dos caminhõezinhos. E o frete peso, o caminhão maior que vai da origem, do terminal de origem até o terminal de destino, né? Depois você tem o frete valor, né? Que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. O gerenciamento de risco e as generalidades. Essa é a tabela de frete. São de 4 a 5 componentes tarifários. 4 sem a taxa de despacho e 5 com a taxa de despacho. Eu vou falar de cada um deles, tá? O frete peso, como eu disse, ele vai cobrir o quê? Toda a operação de transporte. Tanto os caminhões que fazem... o caminhão que faz da filial A para a filial B, ou da filial B para a filial A, tá? A taxa de despacho, que faz parte do frete peso, cobre as operações de coleta e entrega nas pontas,
né? E o que envolve tudo isso? Então, isso envolve o custo dos caminhões, tanto os pequenininhos, que fazem as coletas e entrega, quanto os de transferência, que a gente fala, de uma filial para outra, que são caminhões maiores. A estrutura, ou os custos desses caminhões, são semelhantes, tá? Então, você tem lá desde depreciação do veículo, remuneração de capital, licenciamento, PVA, seguro, né? O seguro do caminhão, do casco, que a gente fala, que é o risco de acidente e roubo do caminhão, a gente está falando de carga aqui, é só do caminhão. Depois você tem motorista e ajudante. O ajudante a gente tem na operação de coleta e entrega. Na transferência, o caminhão não circula com ajudante, vai só o motorista. Isso a gente chama de custo fixo, esses custos que eu acabei de falar, né? São custos que não estão ligados à produção do veículo, à quilometragem que o veículo roda, né? Independe da quilometragem que o veículo roda. E você tem também custos do veículo, que aí sim, você só tem quando o caminhão está rodando, quando o veículo está rodando. É o caso da peça, então ele só gasta a peça quando está rodando, combustível que ele só vai gastar quando está rodando, pneu, né, lubrificante e suja quando está rodando, né? Então, esses são os variáveis. Esses custos variáveis, a gente calcula ou apura em função da quilometragem rodada, tá? Então, os custos variáveis você apura em função da quilometragem rodada e o custo fixo independe da quilometragem rodada. Na verdade, o custo fixo a gente calcula por mês. É um custo que está ligado ao tempo, né? Então, você paga o licenciamento por ano, o seguro por mês ou por ano, a depreciação você calcula para 5 anos e depois transforma em mês. Então, todos esses custos, salário do motorista você paga por mês também. Então, são custos ligados ao tempo. E o variável está ligado à quilometragem rodada. Esses veículos, eles vão fazer parte do frete e peso. E se vocês observarem, então, vocês têm lá veículos menores, veículos lá de 500 quilos, que é o caso de uma Fiorino, de capacidade, né? E vai até um bitrem de 9 eixos, que pode carregar lá mais de 50 toneladas. Né? Por que você tem isso? Porque o transporte de rodoviária de carga é uma coisa muito versátil e você precisa realmente saber da demanda daquela operação e ver qual veículo mais adequado a transportar aquele volume de carga, né? Então, a gente tem veículos aí de vários tamanhos. Além de veículos de vários tamanhos, você tem veículos de vários tipos. Então, você tem veículos refrigerados para transportar aquela carga que precisa ser transportada em determinada temperatura, abaixo ou acima, né? Carga seca, que é uma carga geral, silo, que é para transportar grãos, graneleira, bobineira, cegonheira, basculante. Então, você tem um tipo de veículo para cada tipo de carga ou para alguns conjuntos de carga, né? Isso tudo vai influenciar no valor do frete, porque cada um desses veículos tem um valor. Então, a gente tem veículo aí, por exemplo, pensando numa carreta, você tem carreta que custa a carga seca, que é a mais baratinha, de madeira, né, que vai custar coisa aí de 40, 50 mil reais, até um tanque para transportar ácido sulfúrico, que você vai pagar aí 450, 500 mil reais, né? E então, a depender do valor do equipamento, vai influenciar no valor do frete também. Quanto maior o valor do equipamento, maior o valor do frete, né? A estrutura, então, o frete, ele tem que pagar todos os custos da empresa, o frete e peso. Então, os custos diretos, que eu falei, são esses ligados ao veículo, que a gente classifica como custo direto, que está ligado direto à operação, é o custo do veículo, que é o custo fixo e variável que eu falei, que a gente acabou de ver, a planilha de custo. Mas, além disso, ela tem que pagar os custos indiretos, toda a estrutura administrativa, comercial da empresa, né? Então, toda a estrutura administrativa da empresa também é pago pelo frete e peso. Tanto a mão de obra indireta, que é a área de RH, contábil, financeira, a infraestrutura, né, o prédio, o aluguel, o IPTU, material de escritório, água, luz, telefone, tudo isso vai ser pago, todos os custos vão ser pagos pelo frete e peso, tá? Além disso, ainda você tem os impostos e, como eu falei, o lucro, ou a margem de lucro que vai estar no preço também. Tudo isso vai ser pago pelo frete e peso. Aí vocês viram que eu falei que, além do frete peso, a gente tem o outro componente, que é o frete valor, né? O frete valor, ele está atrelado ao risco, né? Então, ao risco assumido pelo transportador. Então, se vocês imaginarem dois extremos aí, você tem o transporte, por exemplo, de copos de cristais e
transporte de sucata. Para o frete peso, o que importa, nesses dois casos aqui, é o peso do produto. Não importa se é copo de cristal ou é sucata, né? Você vai cobrar pelo peso, né? Mas aí vem o risco, né? Então, o que tem mais risco? Transportar copo de cristal ou sucata de ferro, né? É claro, imagine você vai transportar, ou se propõe a transportar copo de cristal, observa a embalagem, e vê que a embalagem também não tem lá a qualidade que deveria ter. Você imagina que você vai ter que indenizar muito ou pouco o dono dessa carga? Claro que você vai ter que indenizar muito. Então, nesse caso, você vai ter que cobrar um adicional por assumir esse risco, né? Ou até para ter dinheiro para pagar essas indenizações. Por outro lado, se você optar em transportar uma sucata de ferro, qual o risco que você vai ter com a sucata de ferro? Você pode perder essa carga? Evidente que pode, né? Imagine que o caminhão pode estar numa serra, cair numa ribanceira e você não vai conseguir nem recuperar essa sucata. E vai ter que indenizar o dono da sucata também. Sucata tem valor, né? Você vai ter que indenizar o dono da sucata, né? Mas, evidentemente, que o risco no transporte de indenização, no transporte da sucata, é muito menor do que o risco no transporte de copo de cristal. Então, para você diferenciar, né, porque no frete peso você não diferencia nada disso, como eu falei, é cobrado por peso. O frete valor é onde você vai diferenciar o transporte da sucata para o transporte do copo de cristal, né? Como você faz isso? Aí você cobra o frete valor, que é um percentual do valor da mercadoria, tá? Então, o frete valor já não é em reais, você cobra em percentual do valor da mercadoria. Aquela mercadoria que vale mais, ele vai te pagar mais em reais, o percentual pode ser até o mesmo, mas ele vai te pagar mais em reais. A fragilidade da carga também vai influenciar. Se a carga é muito frágil, o percentual vai ser maior. Se a carga é pouco frágil, que é o caso da sucata, o percentual vai ser menor, né? Então, é através do frete-valor que você diferencia carregar 1 tonelada de sucata de 1 tonelada de copo de cristal, né? Então, é pelo frete-valor que você diferencia isso. O frete-valor ele é cobrado em percentual, mas esse percentual não é fixo. Ele aumenta com a distância, tá? Então, por que ele aumenta com a distância? Porque quanto maior a distância, maior o transportador vai ficar mais tempo com a carga, o que quer dizer que aumenta o risco de acontecer alguma coisa com a carga. Então, quanto maior a distância, maior o percentual de frete-valor que você vai cobrar, tá? Então, esse é o segundo componente tarifário. Aí você tem o terceiro componente tarifário, que é o GRIS, que é o gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco, né? Então, você vê que aqui, a ilustração aí, que tem a questão do roubo de carga. Então, o Brasil, a questão de roubo aqui no Brasil foge da normalidade, né? O GRIS é um componente que é cobrado aqui no Brasil só. Nenhum outro país aqui da América do Sul se cobra GRIS, gerenciamento de risco, só aqui no Brasil. Por quê? Porque o nível de roubo de carga aqui é muito grande. Então, para compensar as medidas de combate ao roubo de carga, não é para cobrir o seguro da carga, não, de contra-roubo e furto, não, tá? O transportador ele não é responsável por roubo e furto, né? Isso é responsabilidade do governo, é segurança pública, né? A responsabilidade dele é responsabilidade civil, né? Se tombar o caminhão. Então, mas só que o que acontece? O embarcador, o dono da carga, ele chega para o transportador e fala, olha, eu vou contratar o seguro da carga contra roubo e furto. Quando ele vai contratar esse seguro, ele vai numa seguradora. A seguradora fala, tudo bem, eu vou assegurar o transporte dessa carga contra roubo e furto, mas desde que esse transporte seja feito nessas condições. O embarcador, na hora que ele vai contratar o transportador, o que ele faz? Ele pega as condições que a seguradora impôs para ele, para segurar aquela carga, e repassa para o transportador. Então, ele diz, ó, a seguradora só garante, ou só assegura a carga, se essa carga for transportada durante o dia. Ou se você colocar no máximo 400 mil reais de carga no veículo. Ou se o veículo for transportado, a carga for transportada em comboio. Ou se você não passar na via, não passar aqui, por exemplo, aqui no Rodoanel, depois das 10 da noite. Então, ela impõe uma série de restrições para garantir ou para assegurar aquela carga. Todas essas restrições são repassadas ao transportador. E à medida que ele aceita transportar naquelas condições, aí sim ele passa a ser responsável pelo roubo
da carga. Por quê? Porque se ele não cumprir alguma daquelas condições, ele vai ser responsabilidade, aí, porque ele assinou que iria cumprir e não cumpriu. Né? E todas essas medidas impostas têm um custo. Para cobrir esses custos, é que se criou o GRIS. Então, o GRIS foi criado aí no ano 2000, por volta do ano 2000, para cobrir todas as medidas que a transportadora tem que ter para mitigar o roubo da carga, para diminuir o roubo da carga. Né? Então, o GRIS também é cobrado em percentual do valor da carga, só que, ao contrário do frete-valor, ela não aumenta, o percentual não aumenta com a distância, é um percentual fixo. Tá? Se vocês me perguntarem por que se cobra GRIS em percentual do valor da carga, eu não vou saber dizer, porque foi uma convenção aí, acharam que era mais fácil cobrar, não sei. Na verdade, ele não tem relação com o valor da carga. Tá? Mas, sei lá, se convencionou cobrar GRIS em percentual do valor da carga. Tá? E o mercado aceitou dessa forma. Então, o GRIS hoje é cobrado em percentual do valor da carga. Lembrando que o GRIS não tem relação com o seguro contra roubo da carga. O seguro contra roubo tem que ser feito pelo dono da carga. Tá? Mas isso, a partir desse momento, como eu expliquei, ainda acaba caindo para o transportador. Tem um outro componente dentro do GRIS, outro custo dentro do GRIS que ele também cobre, que é o quê? O custo decorrente do roubo da carga. Né? Porque, veja bem, a partir do momento que a carga é roubada, e na maioria das vezes, para o ladrão roubar a carga, ele leva o caminhão junto, né? Então o caminhão fica sumido por um tempo, muitas vezes o motorista fica sumido por um tempo, esse caminhão, ele não tem a chave para abrir o baú, por exemplo, ele estoura o baú, estraga o caminhão, ou para roubar o caminhão ele tem que inutilizar o rastreador, aí estoura o painel, quer dizer, ele estraga o caminhão, né? E esse caminhão vai ter que ser consertado. Né? Então, o próprio roubo traz custo para o transportador, e esse custo é coberto, então, pelo GRIS. Né? O próprio frete daquela viagem onde a carga foi roubada não é pago, porque se a carga não foi entregue, então, o frete não é pago. Então, o próprio roubo traz custo, e esse custo também é coberto pelo GRIS. Não é só as medidas de combate ao roubo de carga. E aí fica faltando um último componente tarifário, que a gente chama, não é um componente só, são vários, é uma outra tabela, de generalidades. Né? E aí, o que são generalidades? Generalidades é tudo aquilo que faz parte da atividade de transporte, mas são excepcionalidades. Tá? Então, faz parte da atividade, mas não acontece em toda viagem ou corriqueiramente. Né? Acontece de vez em quando, ou às vezes nunca acontece. Né? Passa anos sem acontecer. Né? Então, por exemplo, uma das generalidades é a devolução da carga. Então, o destinatário se recusa a receber a carga. Por quê? Porque não foi a cor que ele pediu, sei lá, algum motivo lá ele não quer receber a carga. O transportador cobrou para entregar a carga. O frete cobrado é para entregar a carga. Se ele tem que devolver a carga, esse frete não contempla. Né? Então, se o destinatário se recusar a devolver a carga, o transportador também não pode simplesmente pegar a carga e jogar no rio. Ele tem que devolver essa carga para a origem, né, para o dono. Essa devolução é uma generalidade. É uma eventualidade que pode acontecer, faz parte da atividade de transporte, porque eventualmente pode acontecer, e vai ser cobrado à parte. Quando acontecer, você cobra. Né? E não, toda vez que tiver uma devolução de carga, você cobra, então, essa generalidade. Existem várias generalidades. Né? A NTC, a gente tem algumas generalidades lá. Né? Não são só aquelas. Quer dizer que a empresa não pode, em comum acordo com o cliente, criar outras generalidades. Tá? A gente tem uma outra generalidade aí que foi criada aí em 2014, que é a taxa de restrição ao trânsito. Né? Por quê? Porque as cidades começaram a restringir a circulação de caminhões. Então, por exemplo, São Paulo, o caminhão não pode circular das 8 da manhã até as 5 da tarde. Só pode circular das 9 da manhã às 5 da tarde. Ele restringiu um período de manhã, das 7 às 9, e depois à tarde, das 5 às 8. Então, como eles restringiu o horário de trabalho do caminhão, quer dizer o quê? Que o dia do caminhão ficou mais curto. Né? O dia de trabalho dele ficou mais curto. A partir do momento que o dia ficou mais curto e a quantidade de carga é a mesma, o que as empresas de transporte tiveram que fazer? Tem que colocar mais caminhões, mais motoristas. Isso traz o quê? Mais custo.
E esse custo adicional é coberto por essa TRT. E por que foi criado como generalidade? Porque não é toda cidade que tem restrição à circulação do caminhão. Então, eu não posso cobrar de todo o local que o caminhão vai um adicional por conta da restrição, porque se naquela cidade não tem restrição, não tem por que eu cobrar TRT. Então, passou a ser uma generalidade. Para a cidade que tem restrição à circulação de caminhão, você cobra TRT. A cidade que não tem, você não cobra a TRT. Assim como essa, tem outras generalidades. Né? Esse é o sistema de transporte, né? Sistema de cobrança. Então, vocês vejam que o sistema é complexo, né? Cobrar transporte não é uma coisa simples, né? Tem, às vezes, uma carga onde você vai cobrar 8, não componentes tarifários, mas 8 tarifas. Né? Você vai cobrar lá seus 4 ou 5 componentes tarifários, mais 2, 3, 4, 5 generalidades. Né? Então, por conta disso, o serviço de transporte e a cobrança do serviço de transporte passa a ser uma coisa muito complexa. A gente vê no mercado algumas simplificações, né? Cobrança de frete por quilômetro rodado, X reais por quilômetro rodado, ou simplesmente pela tonelada, né? Independente do tipo de caminhão, do tamanho do caminhão, o que também traz distorções. Tem empresa que cobra frete em percentual do valor da mercadoria, é uma coisa bastante simples, né? É bom até para o dono da carga, ele sabe quanto do valor da mercadoria que ele está, ou do preço que ele está cobrando, quanto daquilo é frete, mas são simplificações que não atendem a complexidade da atividade de transporte e traz risco, né? Vai trazer risco tanto para o transportador como para o embarcador. Porque você inclui tudo isso aí que eu falei num único valor, isso é muito complicado. Né? Você tem que estimar, por exemplo, quantas devoluções vão ocorrer para poder pôr no preço. Né? Quantas cidades com restrição você vai atender. Né? Quantas reentregas. Então, você tem que estimar um monte de coisa. A estimativa pode ser aquém daquilo que vai acontecer, e aí o transportador é prejudicado. Pode ser mais do que você estimou, né? Ou menos do que você estimou, e no caso é o embarcador que é prejudicado. Então, essas simplificações na atividade de transporte, elas são muito prejudiciais. Em algum momento, um dos dois lados vai sair prejudicado. Uma hora é o transportador, outra hora é o embarcador. Não tem como fugir disso, porque dificilmente o preço vai conseguir atender tudo isso aqui que pode vir a acontecer com a carga ou com o transporte ao longo do tempo. Né? Bom, professor Paulo, era isso que eu tinha. Eu poderia falar muito mais do que isso, mas o que eu preparei foi isso. Espero que atenda aí os teus alunos. De qualquer jeito, está aí o meu e-mail. Se alguém tiver alguma outra dúvida que eu não falei, me manda um e-mail. Se eu souber, terei o maior prazer em responder. Tem 2 perguntas aqui de aluna, do técnico. A primeira dela é a seguinte: considerando situações que fogem à normalidade, a pandemia fez alterações significativas na dinâmica do frete? Ou seja, como é que a pandemia impactou nesse processo de precificação? Então, na verdade, como eu falei, quem define preço é a necessidade, né? Necessidade do mercado, ou seja, é o que a gente fala de oferta e procura. Quem define preço é o mercado, né? O que não quer dizer que a transportadora, o dono do negócio, não tenha que propor algum valor para o mercado. Né? Como que ele propõe esse valor? Da forma que eu mostrei. Ele vai lá, levanta todos os custos, tá? Define o preço. Aí ele propõe esse preço para o mercado. O mercado vai avaliar se aquele preço está bom ou está ruim. E da negociação, o que efetivamente sai é o preço. O que aconteceu com a pandemia? Para vocês terem uma ideia, a pandemia começou efetivamente aqui no Brasil por volta do dia 15 de março. Né? Em 2 semanas, o volume de carga aqui no Brasil caiu em torno de 30%. Né? Então, em 2 semanas, o volume de carga caiu em 30%. Em 5 semanas, o volume de carga caiu 50%. Né? O que acontece? A empresa tem custo fixo. Ela paga aluguel, paga salário. Né? O que aconteceu com as empresas de transporte? Não só com as empresas de transporte, mas a gente está falando de empresas de transporte, mas com todas as empresas. Ela tinha lá um custo fixo e aquele volume de carga que ela tinha, que ela transportava para pagar esse custo, diminuiu pela metade.
simplesmente isso. Só que tem um problema. A pandemia, como eu falei, não atingiu só o transportador, né? Eu diria até que o transportador, por ser uma atividade essencial, ele sofreu menos do que outros segmentos, né? Se você pegar aí segmento de turismo, o aéreo, o próprio transporte de passageiro, rodoviário, eles sentiram muito mais. O transportador caiu 50% em média, mas ele ainda ficou com 50%. Teve gente que ficou sem nada, né? Então, ele ficou com um custo muito grande, né? Porque se antes ele tinha 100 para pagar as despesas, ela ficou só com 50 para pagar a despesa, então ficou com menos carga para pagar a mesma despesa. E isso foi um problema, principalmente no mês de abril. O mês de abril foi o pior mês, não só para o transporte de carga, mas para outros. Mas por quê? Porque a queda foi muito brusca e não deu tempo de se adaptar à nova realidade, ou seja, transportar com metade da carga, manter metade do volume de carga, né? O mês de maio, a coisa já foi um pouco melhor, porque já teve um pouco mais de tempo para se adaptar a essa nova realidade, e a carga começou a voltar aos pouquinhos. E em junho, em maio, e depois em junho, já tinha empresa que já estava lucrando novamente, né, com o transporte, mesmo com a queda, não no patamar de 50%, mas com a queda de 30%, né, por cento. Mas, para efeito de preço, o que aconteceu? A pandemia foi uma coisa excepcional. Quer dizer, o transportador não tinha como cobrar mais, apesar do custo dele ter aumentado, ele não tinha como cobrar mais do cliente dele, porque o cliente dele também não tinha como pagar mais, né? O que coube a ele fazer foi se adaptar, como eu falei, a essa realidade, né? Porque o preço, a empresa, o dono da empresa tem duas opções, né, com relação a preço. Como ele, aparentemente, a princípio, no caso do transporte, ele não define o preço, né? É uma atividade aberta, como eu falei, você tem coisa de 40, 50 mil empresas, então você tem muito concorrente, você tem muito mais do que isso de cliente, né? Mas tem lá seus 40, 50 mil de concorrente. Então, o preço não é definido pelo transportador. Não adianta ele falar, por conta da pandemia, caiu meu volume de carga 50%, meu custo fixo eu não consegui diminuir, então vou aumentar o frete. Por quê? Porque o mercado não pagaria, né? Então, não teria como pagar esse aumento de frete. O que cabe a ele fazer? Ao dono da empresa fazer? Se ele não pode aumentar o preço, ele tem que abaixar o custo, né? E que foi o que o transportador fez. No mês de abril e maio, ele trabalhou para redução de custo. Usou o que o governo deu para ele, né? Redução de jornada, redução de salário, suspensão de salário, fez o que podia fazer, parou os caminhões que não tinham carga, para se adaptar à nova realidade. Por quê? Porque ele não tinha como aumentar o frete, não tinha essa opção, né? A gente só consegue aumentar preço quando você tem uma demanda maior do que a oferta, no caso de transporte, aí você consegue. Mas, infelizmente, a pandemia não permitiu isso. Me diz uma outra coisa, outra pergunta da Ana Flávia Duque, do técnico. Nesse processo de acordo comercial de preço que é feito, na sua experiência, na sua visão, o que costuma ter, ou melhor, qual que é o peso da qualidade do serviço frente ao custo? Ou seja, as empresas elas estão dispostas a pagar mais ou a trocar uma redução de valor por uma melhoria de qualidade, até que ponto? Como é que isso funciona em termos práticos, né? Então, aqui no Brasil, não vou dizer que não exista isso, né? Tem realmente empresas, e são aquelas que têm produtos de valor agregado maior, ou produtos mais perigosos, né? Então, se acontecer um acidente, por exemplo, vai morrer muita gente. Então, essas empresas, elas realmente valorizam a qualidade do serviço. Mas tem, e a grande maioria, né, por exemplo, transporte de commodities, você pega lá transporte de grãos, né, aquilo é praticamente uma commodity. Ele transporta, ele contrata o transportador cujo frete é o mais barato possível, né? Porque para ele, um caminhão ou outro, para ele é tudo igual, tudo é caminhão, né? Isso não acontece no caso de transporte de produto químico, né? Dependendo do produto químico, por conta do risco de acidente, né? Então, essas empresas, elas preferem pagar um valor maior e ter uma empresa
que realmente traga qualidade. Por quê? Porque se acontecer um acidente, o prejuízo vai ser muito maior. Talvez um bom exemplo disso de qualidade seria a mudança, né? Segmento de mudança. É, Não é relevante, mas é um exemplo, né? Assim, como se fosse um sim, sim. exemplo de não é algo relevante, mas nesse caso a qualidade do serviço deve contar, deve ter um peso maior do que em outros lugares, por exemplo. Não é commodity, né? É, Os meus móveis, a minha casa não é commodity, né? é que o problema, no caso da mudança, a gente tem um problema que a gente não faz mudança toda hora, né? Se a gente mudasse toda hora, então, como a gente não faz mudança toda hora, o que acontece é que às vezes o cara pega o mais barato. Aí vai acontecer o que você falou, né? Os móveis dele, alguns vão estragar. Aí ele vai perceber a besteira que ele fez. Se ele fosse contratar logo em seguida uma nova mudança, ele já ia partir para a qualidade. Falar, não vou pegar o mais barato, né? Isso acontece com empresa que faz muita mudança, né? Outro dia eu atendi, por exemplo, a Receita Federal, né? A Polícia Rodoviária, não, a Receita Federal mesmo. E ela tem muita mudança, né? Seja de produto apreendido, que ela tem que mudar de um depósito para outro, ou seja de funcionário, que ela faz a mudança também. Funcionário que muda de uma cidade para outra. E lá, realmente, ela pregava pela qualidade, não era qualquer preço. Eu não posso, mesmo sendo um ente público, né, que tem que fazer concorrência e tal, ele estava preocupado com a qualidade, porque ele não podia transportar os móveis lá do funcionário e chegar tudo quebrado lá no destino. Então, nesse caso, onde a empresa que ia contratar e faz muito, ela sabe que contratando um serviço de preço baixo, de má qualidade, o que vai acontecer, e aí ela não tem essa opção. Eu até escrevi um artigo, por exemplo, naquele avião que caiu lá, que ia para dos jogadores de futebol, da Lamia, Frequência, Lamia. da Lamia, né? Então, o que acontece? O clube foi pelo preço mais barato, né? Só que, veja bem, tudo tem uma consequência. O cara que deu o preço, ele deu um preço baixo. E aí ele quis, para honrar ou ganhar dinheiro com aquele frete baixo que ele cobrou, ele tinha que economizar, né? E foi Evitou um economizar no aeroporto. combustível. Aí Evitou o economizou no aeroporto. combustível, né? Achando, então ele pôs lá sem margem nenhuma de risco e tal. Mas por que ele fez isso? Porque ele cobrou um frete muito baixo. Porque se ele tivesse cobrado um frete muito alto, ele não ia se arriscar, principalmente porque ele estava lá, ele é o piloto do avião, né? Então, isso é o que acontece. O preço, ele tem lá, para cobrir o custo. Se você cobra abaixo do custo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O transporte de carga, a gente tem um problema, né? Então, eu faço pesquisas 2 vezes por ano e tal. E uma das perguntas que eu faço é assim, você transportador está pagando os impostos em dia? E a resposta que eu tenho já há muito tempo é Não. que 40%, nessa última deu 46%, né? Mas em torno assim, de 40%, normal é 40%. Esse ano aqui deu 46% por conta da pandemia e tal, né? Mas o normal é 40%. 40% diz que não está pagando impostos, né? E por que ele não está pagando imposto? Porque ele não gosta? Se fosse questão de gosto, ninguém pagava, eu não pagava, ninguém ia pagar imposto, né? Ele não paga por quê? Porque falta. E falta por quê? Porque ele não está cobrando o que devia, né? Então, falta dinheiro, ele tem que abrir mão de alguma coisa. A primeira coisa que ele abre mão é o imposto. Por quê? Porque o governo não sabe cobrar direito, demora muito para cobrar. Se ele parar de pagar o posto de gasolina, ele não consegue abastecer, não consegue fazer o serviço. Agora, o governo, ele deixa de pagar, até o governo vir cobrar dele, vai demorar anos. Então, é o primeiro que ele deixa de pagar, né? Houve uma anistia, né? Um Ou espera uma financiamento, um anistia, vai falar nem com parcelamento. anistia ele paga, entendeu? Nem com os refis da vida aí ele paga. Porque Ou, o que acontece? O refis ele tem que pagar o refis e mais o imposto do mês. Ele não está conseguindo nem pagar o imposto do mês, quanto mais o imposto do mês, mais o refis. Então, assim, quando o cara chega, a empresa chega nesse ponto, é complicado, né? E o transporte, infelizmente, tem muita empresa de transporte que não sabe cobrar. Vai para a simplificação, como eu falei, cobrar um valor por tonelada, um valor por quilômetro olha, rodado, percentual do valor de mercadoria e acabou. eu estava dando assessoria numa prefeitura e essa prefeitura tinha um transporte coletivo operado por uma empresa. E essa empresa tinha no grupo uma outra empresa de fretamento escolar, transporte escolar de estudantes. Eles ganharam uma licitação do município vizinho. Eles tiveram que entregar o serviço depois de um tempo,
porque eles precificaram tão mal que tinham prejuízo para fazer o transporte. Queriam ganhar a qualquer custo, a licitação, e chega um problema que você não consegue executar. Isso aí foi um caso que eu vi de fato, perto, e que acontece. Então, é uma questão que tem. Com relação a... Aqui tem uma pergunta do Igor aqui, que é o seguinte: as taxas de risco, quando não tem sinistro, ela é lucro? Então, a taxa de risco... se você precificou e está cobrando por um risco, e esse risco não acontecer, ele é lucro. Assim como o contrário também vale. Você imagina que está transportando para um cliente durante vários anos, nunca aconteceu nada, você não está cobrando pelo risco. Nunca aconteceu nada. De repente acontece um acidente e você tem que indenizar, ou seja, todo aquele lucro que você imaginou que teve com o cliente, você vai acabar usando para pagar a indenização. Então, vale para os dois lados. Por isso que tem que ser uma coisa bem calculada. Essa avaliação de risco aí tem que ser bem calculada, tanto para você não cobrar demais, né, e perder e não conseguir cliente, mas também não cobrar de menos e ter prejuízo. Mas evidentemente que se você cobrou e não aconteceu nada, vai virar lucro. Eu até imagino a resposta, vou perguntar assim mesmo. Obviamente, esses percentuais, esses valores que tem uma destinação específica, eles entram no caixa único e não tem, assim, você não sabe se tem recurso lá no... Você está cobrando um risco todo mundo, nunca teve problema. Aí quando você tem um risco de você não sabe, você pode não ter o dinheiro porque você gastou com folha de pagamento, ou existe algum tipo de, na prática, no mundo real, separação por contas, assim, por códigos. Essa aqui é minha conta de risco, então o dinheiro que cai, eu jogo para lá o valor dela e vou criar uma poupança para isso. Assim, existe isso na prática? Não, né? Infelizmente não, entendeu? O certo seria isso. A gente tem, por exemplo, uma taxa que é a taxa de pedágio. Né? Por quê? Porque na carga fracionada, você cobra em fração de 100 quilos. Até 100 quilos você cobra uma taxa lá, R$ 2,00, R$ 1,70, para cobrir o custo de pedágio. Mas você não tem uma conta dentro da empresa onde esse dinheiro, essa taxa de pedágio vai para essa conta e você consiga confrontar com aquilo que você pagou efetivamente de pedágio, para saber se o valor que você está cobrando está coerente ou não. Né? Isso vale para o caso do GRIS, né? Ou do frete-valor, que é o que você falou. O certo deveria ter um fundo, como tem seguradora, a seguradora tem um fundo. Então, você criar um fundo para, no caso da eventualidade, você recorrer a esse fundo e o que acontece na prática, para vocês entenderem, é o quê? A empresa usar esse dinheiro que ela cobrou, esse fundo, para dar desconto para o cliente. Então, ela, para pegar o cliente, ela pega e dá o desconto. Aí, esse contrato que ela pegou, por preço baixo, dá prejuízo. Como é que ela cobra esse prejuízo? Pelo dinheiro, por exemplo, do frete-valor que ela está cobrando de uma outra empresa. Se o dinheiro não for suficiente, aí ela deixa de pagar imposto. E se o imposto também não é suficiente, aí ela deixa do quê? De renovar a frota. Né? Então, aí por isso que a nossa frota tem quase 20 anos. A idade média da frota é em torno de 16 anos. Né? Idade média, ou seja, para um caminhão de ter 16 anos de média, você teria que ter para cada caminhão zero, um de 30 anos, para dar uma média 16. Ia dar média 15, mas tudo bem, vamos arredondar. Né? Então, você imagina, a gente tem hoje, rodando no Brasil, mais de 200 mil caminhões com mais de 30 anos. Então, você vê, a frota é velha. Isso traz problema para o país. É um custo que é caro, risco grande, uma poluição grande, porque são caminhões tudo ultrapassado, que poluem demais, mas a sociedade vai pagar. Então, o frete baixo, eu falo, frete baixo traz uma série de consequências que muitas vezes a sociedade não enxerga. Então, você tem uma jornada de trabalho, muitas vezes, um motorista autônomo. Por que veio a lei do motorista? Porque o motorista autônomo, às vezes, trabalhava 2, 3 dias sem dormir. Como? Através de rebite. Né? Hoje, o rebite está difícil de achar, aí o cara vai para a cocaína, né? Para poder ficar acordado e ficar dirigindo 2, 3 noites. E por que ele faz isso? Porque ele gosta de dirigir? Claro que não, porque ele cobra um frete baixo e para ter receita, lembra que eu falei no começo da apresentação? Para ter receita, você precisa de preço vezes quantidade. Se o preço é baixo, você tem que ter uma quantidade grande, que é o caso do motorista. Então, ele cobra um frete, recebe um frete baixo, para compensar, ele tem que trabalhar muito, para compensar na quantidade. E aí ele vai trabalhar 2, 3 noites sem dormir para poder
compensar aquele frete baixo. Isso causa acidente, né? Então, a gente tem muito acidente. A sociedade paga os acidentes, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui dos alunos. Eu queria fazer mais uma última minha, que é o seguinte: você tem percebido no mercado uma preocupação maior na contabilização do custo real da empresa? Ou seja, você saber de fato, você tem um preço tabelado, você sabe o que eu posso cobrar, ou o que eu devo cobrar um percentual, seja de risco, seja de reentrega, seja do que for. Mas tem percebido uma preocupação maior com essas empresas em aferir o custo real da sua operação? Ou então eles vão simplesmente cobrando o que pode cobrar e o que vende, o que no final do mês eu vejo o tamanho do rombo financeiro. O que você tem percebido com relação a uma mudança nos últimos tempos ou não? Não, mudança tem. Eu vou dizer que não está mudando, está mudando, mas é muito devagar, entendeu? Né? Você tem muita empresa no mercado que trabalha desse jeito, né? Pior ainda, tomando o cliente. Para você ter uma ideia, tem uma empresa de Curitiba, um exemplo, né? Uma empresa de Curitiba da área de químico. Ele tinha 200 e poucas carretas químicas, né? Transporte de produto químico. É um grupo grande e tal, e ele viu que o químico não estava dando dinheiro. Aí ele pegou e falou, ó, vamos sair desse negócio de transportar produto químico, né? Avisou os clientes e falou, ó, vou sair, estou entregando serviço, tem um prazo aí para você conseguir outro, tal, e entregou. Parou lá as 200 e poucas carretas que ele tinha. Pois ele me disse que teve empresa que pegou o serviço que ele estava largando porque estava ruim, por 20% a menos, e ainda arrendou as carretas dele. E ainda pagava aluguel para ele, pelas carretas. Então, como é que essa empresa vai ganhar dinheiro? Não vai ganhar dinheiro, mas ele acha que vai, por conta disso que você falou. Como ele não apura esses custos de forma correta, ele pega pelo preço e aí vê o que dá. Quando que ele vai descobrir isso? Vai demorar muito, né? Porque, como eu falei, primeiro vai deixar de pagar imposto, depois vai comer a frota, deixando de renovar, e deixar de renovar, ele pode trabalhar 5, 10 anos com aquela frota. Se o caminhão for novo, ele trabalha 10 anos, né? Até ele precisar realmente trocar de caminhão e ver que não tem dinheiro. Pode ser até que ele consiga alguém que financie. Aí ele vai trabalhar por mais 2, 3, 4 anos, até o banco ir lá e tomar o caminhão dele, porque ele deixou de pagar a prestação. Então, é uma coisa complicada. O importante é entender, isso não vale só para o transporte, mas todo mundo aí, vocês são todos novos aí, tá, vão entrar no mercado, alguns vão ser empresários, inclusive, é entender o seguinte, que uma empresa, ela fecha por 2 motivos, essencialmente por 2 motivos, né? Os outros são consequências, né? Ou ela fecha por falta de venda, né? Não consegue vender, não consegue mais cliente, ou ela fecha por falta de preço. Tá? Esses são os 2 motivos que levam uma empresa a fechar. Ou ela perde todos os clientes, ou não tem cliente, ou o preço dela está ruim, está abaixo do que deveria e leva ela a quebrar. Esses são os 2 motivos. Mas o cara pode fechar por má administração. Bom, cobrar abaixo do custo é má administração, né? Então, ou perder os clientes também é má administração. Então, é consequência. Mas, na realidade, ela perde por esses 2 motivos. É um desses 2 motivos. Existe um ditado no transporte que diz o seguinte: nenhuma empresa transportadora fecha por falta de carga. Ou fechou até hoje por falta de carga. Bom, se eu falei que ela só pode fechar por 2 motivos, ou é falta de carga, ou é falta de preço, e o ditado diz que nenhuma transportadora fecha por falta de carga, o que fecha por falta do quê? Por falta de preço. Tá? E isso é fato, né? Então, quando você vê uma transportadora quebrada, principalmente de carga fracionada, onde isso fica claro, você vê que o depósito dela, o terminal dela, está cheio de carga, está lotado de carga. Né? Por que isso? Porque a hora que o administrador vê lá que está faltando dinheiro, o que ele faz? Em vez dele reestruturar a empresa, diminuir custo e adequar a empresa, o que ele faz? Ele abaixa o frete para pegar mais carga. Então, ele vai abaixando o frete, vai pegando mais carga. Só que a situação dele não melhora, vai piorando. E aí ele quebra o quê? Lotado de carga, de tanta carga que ele pegou pelo frete baixo, né? Porque se ele cobra menos do que todo mundo, é evidente que ele vai pegar mais carga. Só que não resolve o problema dele. Aí ele quebra com o depósito lotado de carga. Eu já vi muito isso. Outro dia mesmo eu estava em Curitiba. E lá em Curitiba estavam 2 transportadores, a Transpaulo tinha quebrado, tinha acabado de quebrar. E os 2 transportadores, 2 empresários que estavam lá,
estavam conversando, estavam falando para mim, né, tá vendo? Agora a gente vai ajudar lá a empresa, ele pediu ajuda para retirar as cargas do cliente, porque nem dinheiro para pôr combustível nos caminhões ele tinha para entregar a carga que estava no terminal dele, né? E aí os outros transportadores amigos estavam indo lá retirar a carga para ajudar ele e entregar para os clientes dele, devolver para os clientes dele, né, para você ver. Então, nenhum quebra por falta de carga, quebra por falta de preço. Essa questão de precificação é uma coisa essencial para a empresa. A empresa tem que entender que é do preço que vai sair recurso para pagar as contas. Se o preço não for suficiente, não adianta, não vai pagar as contas e vai quebrar, né? Então, eventualmente, você cobrar um preço abaixo do custo é normal, né? Você quer entrar no mercado, você cobra o preço abaixo do custo, né? Para o pessoal conhecer a qualidade do teu serviço, do teu produto. Mas todas as situações onde você cobra preço abaixo do custo são situações de curto prazo, nunca de médio e longo prazo, porque médio e longo prazo vai quebrar a tua empresa, né? Então, para combater a entrada de um concorrente, eu já vi empresa de ônibus fazer isso aqui em São Paulo. Na época que tinha os pirueiros aí, aquela moda de pirueiro, teve empresa aqui em São Paulo, de ônibus urbano, que pôs a tarifa pela metade, né? Na época a tarifa era R$1, ela passou a cobrar 50 centavos a tarifa. Por quê? Porque o pirueiro não ia na região dela. Fala, pô, se eu posso ir na outra região onde a tarifa é R$1, eu posso cobrar 80 centavos, por que eu vou na região onde o cara está cobrando 50 centavos? Eu vou ter que cobrar 40, aí não vale a pena. Então, no curto prazo, para combater a entrada do pirueiro, a empresa fez isso. Mas dá para fazer isso no médio e longo prazo? Não, porque a empresa vai quebrar, né? Então, algumas situações você consegue trabalhar com o preço abaixo do custo. Mas, no geral, sempre no curto prazo. No médio e longo prazo, a empresa vai quebrar. Tá, ô, Lauro, eu queria agradecer tudo. Tem uma última consideração aqui, na questão do risco. O maior risco é o roubo de carga, que está lá no GRIS. Além dele, tem algum outro aspecto relevante que se considera no GRIS? Quebra alguma coisa ou basicamente só roubo? Não, na verdade o GRIS é só para as medidas de combate ao roubo de carga. Então, tudo aquilo que a empresa tem que fazer, ou imposta por ela, a ela pela seguradora, né? Então ela tem medida, e o próprio roubo, como eu falei, o custo do próprio roubo. Então, no roubo, você tem que pôr gente para acompanhar, para achar o caminhão, tem que consertar o caminhão quando acha. Aquele tempo que o caminhão ficou sumido, tem custo. Esse custo todo é coberto pelo GRIS. O seguro da carga, propriamente dito, contra roubo e furto, deve ser feito pelo dono da carga. Esse custo é arcado pelo dono da carga. É o transporte, seguro transporte nacional. E a lei diz que é pelo dono da carga, mas aqui no Brasil a gente sabe que a lei não é assim como ninguém segue a risca, né? Então, muitas vezes o transportador faz o seguro contra roubo, né? Mas, por obrigação, pela lei, deveria ser pelo dono da carga. O transportador, propriamente dito, ele é responsável pela responsabilidade civil. Tudo aquilo que vier um extravio, um acidente, né? Aí sim, a responsabilidade é do transportador. Mas roubo não, roubo, a responsabilidade é do dono da carga. Mas em termos de, independente de ser GRIS, não, o maior risco que você tem hoje é roubo, né? Assim, está sujeito o transporte hoje é roubo? O maior risco, assim, que existe a chance de dar problema é roubo, né? A chance de dar problema é roubo, porque o acidente, vamos dizer, o motorista bem treinado, cuidadoso, é difícil acontecer. Tanto que você pega empresa aí que transporta produto químico aí, perigosíssimo, né? E dificilmente você vê um acidente. Claro que, eventualmente, você vê um acidente, assim como você vê acidente de avião também, né? Por mais cuidado que você tome, eventualmente acontece. Agora, o roubo não. O roubo é uma coisa constante. Como eu falei, o roubo aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, apesar do GRIS, da cobrança do GRIS, para o Rio de Janeiro, o transportador foi obrigado a criar uma generalidade para cobrir o risco de roubo no Rio de Janeiro, né, que chama IMEX, Taxa de Emergência Excepcional. Então, foi criado um adicional para levar a carga para o Rio de Janeiro e retirar a carga do Rio de Janeiro. Porque, vou te falar, nem tem produto, por exemplo, computador da Dell, por exemplo, fabricado aqui em São Paulo, mandar para o Rio de Janeiro. A seguradora não segura. Se quer levar para o Rio de Janeiro, você leva, mas a gente não faz seguro, né? Aí, o que acontece? Cigarro. Aqui no Brasil, cigarro não tem seguro. Quem que banca o risco de roubo de cigarro? A Souza Cruz. Ela que banca. O transportador também não banca, né? E não tem seguradora que banque.
Então, o próprio fabricante do cigarro tem que bancar o seguro. Né? Então, como você falou, o risco de roubo aqui é muito alto. Né? E por conta disso, é complicado. Tem produto que realmente é complicado. Ó, outra coisa, tem produto, por exemplo, um caminhão de televisão, de LCD, né? Televisor. LED. Sabe como é que é feito o transporte aqui na Grande São Paulo? Vai o caminhão, o batedor, e vai um helicóptero batedor. Tem que ir de batedeira a helicóptero para transportar uma carga dessa. Né? Porque senão a seguradora não assegura. Existe, assim, a gestão do frete, a precificação, cada empresa tem a sua, ou existe mais ou menos um protocolo, uma tecnologia específica para fazer esse processo da gestão do frete mesmo, da precificação? Então, a precificação, as grandes empresas, elas seguem o padrão. O padrão que eu mostrei que a NTC até tem. Depois, se alguém até quiser um exemplo, um modelo, eu mando, não tem problema. É só pedir no meu e-mail lá que eu anexo uma tabela dessa aí e mando. Mas tem o padrão. O padrão é frete e peso por faixa de quilometragem, né? Então, qualquer programinha, rotininha faz isso fácil. A planilha resolve. A planilha, o Excel você faz tranquilo, né? Tem aplicativo, inclusive, tem aplicativo que faz. Você escolhe o caminhão, diz a distância e tal, ele calcula também. A maior dificuldade é calibrar os parâmetros, né? De consumo, É que não deu tempo, mas assim, a maior dificuldade na precificação de transporte está na operação. Você conseguir entender a operação. Então, por exemplo, você faz o preço considerando que o caminhão vai ficar, sei lá, 3 horas para carregar e 2 para descarregar. E demora 2 dias. Claro que você pode cobrar um adicional nesse caso, né? Ou você acha que vai fazer 20 viagens no mês e consegue fazer só 15. Aí também vai para o buraco. Então, entender a operação, porque você primeiro precisa entender a operação para custear a operação e precificar. Se você entende a operação errada, isso acontece muito em BID. Né? Então, o cara ele pega o edital do BID, lê lá como é que vai acontecer a operação e precifica. E depois ele consegue ganhar o BID e tal, e vai executar. E depois vê que não é exatamente como estava escrito no BID. E aí isso é um risco. Então, o maior risco na precificação de transporte de carga, de passageiro, não é assim, porque passageiro é mais fácil, você só tem o risco da quantidade. Mas você já tem os horários definidos, quantas viagens você vai fazer, então é uma coisa mais fácil. Né? Na carga, você não tem essa garantia. Né? E aí você tem que estimar quantas viagens o caminhão vai fazer, quanto ele vai carregar em cada viagem, e aí você consegue estimar mais ou menos quanto o volume e depois precificar. Mas eu já vi empresa, por exemplo, que achou que ia fazer 20 viagens mês e conseguia fazer 12, 13. Aí não tem preço que dê conta. Né? A empresa, na época, ela tinha investido em 20 conjuntos, 600 mil reais cada conjunto, cavalo e semi-reboque, ou seja, ela investiu 12 milhões na operação, precificou, achando que ia fazer 20 viagens, e só estava fazendo 12, 13. Aí não tem preço que resolva. Por quê? Porque todo o custo fixo você dividiu por 20, e depois você só consegue fazer 12 ou 13, aí você não arrecada aquilo que você imaginou. Você tinha que arrecadar 20 vezes o preço. Você está arrecadando 13 vezes o preço. Aí não tem como. Né? Aí não tem como pagar o custo. Então, se tem algum risco que vocês têm que tomar cuidado, é analisar direitinho a operação, porque é da operação onde está o maior risco. Porque errar no consumo de combustível, você pode errar, mas não vai te levar à falência, a não ser que seja um erro mais do que grosseiro. Né? Errar na despesa com peça, para vocês terem ideia, manutenção. Quanto representa a manutenção na atividade de transporte? É 5%. Né? Então, por mais que você erre, não vai ser esse erro que vai te levar à ruína. Né? Já o combustível, não. O combustível já é 30%, né? 35%. Não passa disso também, né? 30%, 35%. Né? Na carga fracionada é 15%. Né? Então, se vai errar o consumo, vai te levar à falência? Difícil, mas pode te levar ao prejuízo. Né? Então, o salário você não vai errar, é difícil errar no salário do motorista, né? Você não tem como. Então, aonde que é o risco maior? É na operação. Você entender a operação errada, achar que vai fazer X viagens não faz, né? E aí é problema. Esse é o maior problema. Lauro, muito obrigado. Em nome do Cefet, dos alunos,
Agradeço a sua disponibilidade até 10h30 da noite estar com a gente aqui, tá? Isso aí, não tem problema. Isso aí, e foi muito boa, acho que complementou o que a gente já viu em outros momentos, em sala de aula. A prática profissional ajuda muito a tirar algumas dúvidas ou ilustrar algumas questões, entendeu? E fica o nosso agradecimento. Quem sabe até breve, pessoalmente no Cefet aqui, tá certo? Vamos esperar que sim, né? Que todos nós possamos nos Voltar ao encontrar normal, pessoalmente. De tá qualquer bom? forma, viu, Paulo? Estou à disposição. Quando precisar, é só entrar em contato aí, Eu que gostaria que vai você ser um mostrasse prazer. um planilha de exemplo para mim, para depois eu passar para os alunos, até conversar em sala de aula com eles sobre. Você falou que tinha planilha modelo, um exemplo de planilha. Se você me passar, agradeço. Isso, eu vou te passar uma de fracionada e uma de lotação, Ótimo. tá? Perfeito. Aí você Tá vê bom? lá os exemplos, tá? Mas eu te Beleza. encaminho aí, e aí você encaminha para os seus alunos. E Ok, se tiver então. alguma dúvida, é só mandar no meu e-mail, tá bom? Beleza, então. Agradeço, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Para quem a gente encontra até semana que vem. Um abraço a todos, gente. Até mais. Abraço, tchau, Obrigado. tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, obrigada, Paulo. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado.